Oi, gente, Drica Mello aqui. E agora nós vamos falar sobre a lei do antagonista. Sabe, muitas vezes a gente fica muito tempo parado no mesmo lugar, né? Assim, parado, quando a gente fica parado no mesmo lugar com coisa boa, até que é bom, né? Mas quando a gente fica parado no mesmo lugar ou com algum problema, né? Ou querendo alguma coisa e não consegue, né? E isso me faz. Eu já estive nesse lugar, às vezes eu ainda fico lá, e isso me fez entender a lei do antagonista. Lei do what? Às vezes eu falo isso para as pessoas falam: o que é isso? Antagonista? Nem sabe que existe. E eu também não sabia, nem sabia. E antagonista é um aspecto nosso. Olha só, que tá aí com você agora. Então, quanto antes você entender a lei do antagonista, melhor é para você, porque você consegue acolher esse aspecto seu e sair dessas situações que a gente se vê amarrada nelas, né? Então vamos lá. Recentemente, olha só como a gente consegue daí ver no mundo, né, esse aspecto nosso e se relacionar com eles, né? Recentemente eu assisti um filme que chama My Octopus Teacher. Eu acho que em português chama Professor Polvo, deve ser isso. Eu não consegui achar muito bem o título em português, mas eu acho que deve ser Professor Polvo, porque em inglês chama My Octopus Teacher. Bom, vai ter spoiler do filme. Se você não quer ouvir o spoiler do filme, por favor, desligue esse vídeo agora. Mas esse filme conta a história de um cara, né, que a profissão dele é fazer filme. Em um determinado momento ele estava filmando lá uma tribo que tinha uma conexão muito forte com a natureza, né? Ele estava filmando esses caras que, nossa, só de sentir cheiro das coisas eles sabiam como rastrear os animais, né? E ele se vê muito desconectado desse todo da natureza, né? E ele entra numa crise existencial. O cara que estava fazendo o filme, ele se vê desconectado desse todo, de ver quem ele estava filmando com essa conexão, ele se vê desconectado desse todo e ele entra nessa crise existencial e essa crise afeta a relação dele com a família dele, né? Com a esposa, com o filho. Bom, ele continua seguindo a jornada dele, ele para de filmar, daí é uma crise brava, né? Uma crise existencial brava. E em um determinado momento, para começar a sair desse momentum, né, que ele tava, ele começa a mergulhar. Ele começa a mergulhar, mas não com a intenção de filmar nada, só para ele começar a melhorar o ser dele, né? Ele começa a mergulhar e ele começa assim, né? Sentir vivo de novo, né? E ele começa a observar, aí ele começa a mergulhar no mesmo lugar, lá eu acho que era perto da casa dele, e ele começa a observar um polvo. E aí ele começa a colocar a câmera lá para observar o polvo. Eu acho que até sem pretensão de filmar. Mas, gente, e sai esse filme. E é incrível, porque eu vou te falar que pra mim não foi nem a história do cara que me tocou, foi a história do polvo daí. Porque o que esse polvo é inteligente foi uma coisa absurda pra mim. E um determinado momento lá tem um tubarão que começa a ameaçar o polvo, toda a existência do polvo, na verdade, tem um tubarão ameaçando o polvo. Mas o engraçado é que o polvo também, tipo, ele come lá um caranguejo, ele ameaça o caranguejo. Mas a gente se afeiçoa ao polvo e da mesma maneira que o tubarão comia o polvo, né? A gente não fica bravo que o polvo come o caranguejo, né? Mas a inteligência do polvo para ele sobreviver naquele fundo do mar era uma coisa absurdamente encantadora.
E quando o tubarão vinha lá para querer pegar o polvo, eu me peguei pensando, por que que esse cara não ajuda o polvo, né? Não espanta o tubarão. E ao mesmo tempo eu me peguei pensando, mas se o tubarão vem no momento que o cara não tá lá, toda essa habilidade que o polvo desenvolveu de se esconder, Nossa, se você visse o que o povo fazia, toda aquela habilidade que o povo desenvolveu para se camuflar, para se fugir daquele tubarão, sabe? Para sobreviver naquele fundo de mar. Ele brincava com os peixes. É uma coisa assim incrível, sozinho, né? E você vê cada vez que ele conseguia fazer se superar, ele se expandia, né? Isso para mim foi uma coisa tão incrível. E então o cara não interferindo nisso, porque era uma coisa natural, não tinha ninguém lá ajudando o povo, né? Não tinha ninguém lá ensinando o povo, era um desenvolvimento natural do povo, né? Teve um momento lá que o tubarão conseguiu comer um braço do povo. E o povo teve que ficar lá quietinho, dormindo. Nossa, eu torci tanto para aquele povo. E devagarzinho o braço do povo começou a nascer de novo. Ele começou a se recuperar de novo, sabe? Assim, e o braço começou a nascer, crescer. Cresceu de novo o braço do povo e de novo o povo tava lá todo feliz, vivendo, brincando. Então, você vê que é um instinto natural que tem uma inteligência superior natural, orquestrando tudo aquilo, ajudando o povo, e o povo sozinho se expandindo, se desenvolvendo. Então, a não ajuda do cara e ao mesmo tempo o cara estando ali, né? Porque daí o povo desenvolveu uma amizade com o cara. É uma coisa incrível que acontece naquele filme, sabe? Eu já falei demais aqui sobre o filme, mas me fez perceber que com a gente não acontece diferente, porque eu durante muito tempo na minha vida não tive ninguém para me ensinar nada. E o filme me fez ver que a gente sair desse estado de vítima, onde a gente talvez culpa as circunstâncias, sabe? E passa a entender que daí a gente chega num lugar onde a gente chegou só porque realmente a gente não teve ninguém e a gente teve que se virar para aprender. E isso foi o que realmente causou essa expansão na gente. A gente ser capaz de ver, de realizar isso, é incrível. É incrível. Isso expande a gente mais ainda daí, isso dá força na gente para crescer. E na hora eu pensei, cara, tá aí o antagonista. Tá aí o antagonista. Tá aí, porque eu já tinha estudado o antagonista, já tinha entendido o antagonista, mas não tinha tido o epífane do antagonista. E esse povo me fez ter o epífane do antagonista. Porque o antagonista é tudo que existe dentro de você. O antagonista é tudo que existe dentro de você mesmo que te impede de conseguir aquilo que você quer. É o seu eu do contrário que te impede de conseguir aquilo que você quer, porque não é você mesmo que cria a sua realidade, não é? Então, se é você que está criando a sua realidade e você não está conseguindo aquilo que você quer, é você mesmo que está impedindo de criar aquilo que você quer. Então, o seu antagonista é essa parte de você que está te impedindo de
conseguir aquilo que você quer. Só que, então, quando você entende isso, o seu antagonista é que tá te fazendo crescer, porque em ordem de conseguir aquilo que você quer, é quando você aprende a conseguir aquilo que você quer. E é aí que tá a sua expansão. Porque se tudo vem para você de maneira muito fácil, você não aprende, você não não adquire inteligência. Eu penso hoje que para sair do estado emocional que eu tava, para sair daquele estado interno que eu tava, tudo que eu tive que crescer e que expandir, caramba, eu estudei até epigenética para entender o que era o efeito placebo, como acreditar, porque eu queria realmente acreditar em tudo isso que eu tava, porque eu falei, cara, se só falta eu acreditar e eu não tô acreditando em tudo isso que tá fazendo, como que eu faço para acreditar? Porque eu era uma pessoa cética. Então eu vou pelo caminho da ciência de como acreditar. Tem gente que toma pílula de açúcar e acredita nisso e se cura de doenças graves, e a epigenética consegue explicar isso, então eu vou estudar isso para entender. Entende? Porque tem um outro caminho de como acreditar. Olha isso. Então, esse é o seu antagonista. É essa parte sua que tá te impedindo de conseguir aquilo que você quer. E essa é a parte tua que te faz expandir também. Então, quando você entende isso, você expande mais ainda. Eu tenho aqui um livro que chama Escola dos Deuses. Olha o nome desse livro. Escola dos Deuses. E essa parte desse livro, tem o livro completo e né, esse livro é a história de um cara, né, que ele era muito cético e ele encontra com esse mestre, né, que chama Dreamer. E, esse livro é porrada na cara o tempo todo. E essa edição resumida aqui são só as falas do Dreamer, tira toda a história do personagem e fica só as falas do Dreamer, né? E eu vou ler aqui para você essa parte do antagonista daí, que é a parte que o Dreamer fala sobre o antagonista, né? Então ele fala assim, ó, para poder avançar ainda que um só milímetro em direção à integridade, o que é integridade? É a integridade do seu ser, né? É a integridade de você ser aquilo que você realmente é, né? A sua verdade. É preciso virar de ponta cabeça a nossa visão de mundo. Então, o que é a sua visão de mundo, né? É a programação que você recebeu. Porque a sua visão de mundo não é a verdade de quem você é. Então, pensa quando você nasceu, quem te deu o teu nome, né? Tem um monte de gente aí que tá eu adoro meu nome é Adriana, mas tem um monte de gente aí que odeia o próprio nome, né? Então, o primeiro programa que você recebeu foi o seu nome. Depois, você começou a receber uma visão de mundo, né? Tem gente que recebeu amor, por exemplo, né? Olha, você pode ser quem você é. Só você ser verdadeiro que você sempre vai ser amado. Tem gente que tem uma visão de amor que... pessoa feia, você tem que ser aquilo que eu quero que você seja, então você vai ser amado. Se você não for aquilo que você quer que eu seja, então não, muito feio, desse jeito eu não te amo. Então, qual é a visão de mundo que você tem? Porque da maneira como você foi treinado para ver o mundo pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, do 0 aos 7 anos, essa provavelmente é a visão de mundo que você tem, né? Daí você foi para a igreja te deu uma visão de mundo também, a escola. Então, precisa ver qual é o programa que você recebeu no seu subconsciente
Lembra, nós temos 3 mentes: mente subconsciente, mente consciente, mente hiperconsciente. Então, o que você tem aí na sua mente subconsciente? Esse é a sua visão de mundo. Então, vou repetir aqui. Para poder avançar ainda que 1 só milímetro em direção à integridade, né? Que é o que você realmente quer ser. Essa é a sua integridade. É preciso virar de ponta cabeça a nossa visão de mundo. Exige um esforço gigantesco. Por outro lado, não existe bênção maior. A conquista daquele milímetro de eternidade engole oceanos no mundo dos eventos. Porque daí você é capaz de controlar o que acontece de fato com você. Você é capaz, no mundo dos eventos, de criar a sua própria realidade. Lembre-se, nada é externo. Você é o único obstáculo à sua evolução. Não existe dificuldade ou limite que não encontre a sua origem em você mesmo. Não existe ajuda que possa chegar de parte alguma. Lembra do octopus, do polvo? Não existe ajuda que possa chegar de parte alguma. Você tem de fazer a sua própria revolução individual baseada em você. Então, o que você acredita que você pode criar no mundo? Essa é a revolução individual que você precisa fazer em você. Um ser humano apontado para o alto, impecavelmente atento ao seu aperfeiçoamento, pode mover montanhas, encontrar soluções para situações aparentemente desenleáveis, transformar as adversidades em eventos de ordem superior. O mundo é assim porque você é assim. Lembre-se sempre, nada é fora de você. O mundo que você vê e toca é somente um efeito, tem o seu sopro. Vive se você é vivo e morre com o seu morrer. Ou seja, quem é você dentro, né? Se você é uma pessoa viva dentro, o que você acredita dentro de você é o mundo que você vê fora, né? Então, isso que ele está falando, vivo, o mundo é vivo se você é vivo, e o mundo morre com o seu morrer. Então, quem é você? Você é uma pessoa viva dentro? É o mundo que você vai ver fora. Se você morre dentro, se você desistiu do mundo dentro, é um mundo morto que você vai ver fora. É isso que ele quer dizer. Um ser humano não pode se esconder. O mundo sabe, revela-o. Então, ou seja, você não pode se esconder porque o mundo vai revelar aquilo que você é. Então, você pode mentir para quem você quiser, mas você jamais vai poder se esconder dos seus resultados, porque o mundo vai revelar quem você é. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. É tão louco isso, quando eu pude entender isso, porque eu hoje sou uma pessoa que eu não minto 1 milímetro, nada, porque não adianta. Não adianta. Porque o mundo, os efeitos, né? Você sempre vai ver aquilo que você é. Então, quanto mais clara eu sou, quanto mais transparente eu sou, porque eu quero ser o mais verdadeira possível, porque eu quero ter resultados, porque eu não vim nesse mundo para ter experiências. Então, que tipo de experiências que eu quero ter? Porque quanto mais limpa eu for, mais transparente, melhores as experiências que eu vou ter. Entende isso? A cada instante você pode evoluir ou degradar-se, depende de você. Porque, gente, o mundo não tá parado nunca, né? Eu já fiz vários vídeos falando disso. Então, que tipo de mundo que eu quero experienciar? Eu quero estar expandindo ou eu quero estar desintegrando? Porque parado eu não vou estar nunca, né? Cada pensamento seu, cada atitude, a menor contração de seu rosto comunica ao universo inteiro o seu grau de responsabilidade, o seu grau de liberdade. É muito louco isso, né?
porque é uma expressão de é tua autorresponsabilidade, não tem jeito. É isto que, admiravelmente, o coloca aí, onde você está. Então, exatamente onde você está é uma expressão completa do seu ser. É isto que determina o seu destino, a sua economia, o seu papel no teatro da existência. Então, a situação econômica do meu país está feia. Bom, pode estar, mas a minha economia sou eu quem faço. Tanto que tem gente que pode estar a situação econômica do país do jeito que for, mas a pessoa é milionária. E tem outras pessoas que estão extremamente pobres, mas o que determina sou eu. Aí vem agora a lei do antagonista. Não tema o antagonista. Sob a sua máscara feroz, esconde-se o nosso maior aliado, o nosso mais fiel servidor. A voz que você ouve é o antagonista que você carrega dentro. Porque é aquilo que eu falei, é essa parte de nós que a gente carrega dentro, que não tá deixando a gente materializar fora aquilo que a gente quer. Porque são crenças, pensamentos, sentimentos que a gente tem que estão em desacordo com aquilo que a gente quer e estão se revelando fora como problema, como doença, como pessoas que estão vindo na nossa direção. Quando a gente entende isso, eu entendo que eu tenho que curar dentro de mim aquilo que eu tô vendo fora. E quando eu curo dentro de mim, isso deixa de se materializar fora. Mas isso exige um nível de autorresponsabilidade muito grande. Mas quando eu assumo essa autorresponsabilidade, meu Deus do céu, isso deixa de se materializar na minha vida. Entende isso? Todas as coisas, da mais simples à mais complexa, da vida de um ser humano, a vida de toda uma sociedade, todos os elementos em evolução encontram um poder aparentemente adverso. Um antagonista que tem a força e a capacidade equivalente à amplitude de seu projeto, que é esse poder que vai contra. O mundo é um efeito, uma projeção do seu sonho, mas também dos seus pesadelos. Então eu posso projetar o meu sonho ou o meu pesadelo. É aí que está o ponto. Ai, que legal. Pode ser paradisíaco ou infernal. Onde e como viver, você decide. É aí que tá. Então, o que eu tô projetando fora? O meu sonho ou o meu pesadelo? É esse o ponto. Então, você tem que ver o que você tá projetando. Se é o seu sonho ou se é o seu pesadelo. Porque tá tudo dentro de você. E é tão engraçado porque quando você entende isso, quando você consegue ver como se fosse um espelho e você começa a curar isso dentro de você, você pode começar a projetar só o seu sonho. Mas tem que assumir essa puta autorresponsabilidade. Ame o seu inimigo. Sob a máscara do antagonista, além das aparências, esconde-se na realidade o caráter do seu melhor aliado. Contrariamente àquilo que a humanidade crê, não é possível ser adversário de nada maior do que nós, porque é você mesmo. Desculpa. Mas, cara, quando eu começo a entender as coisas, eu começo a rir mesmo. Como você pode ser maior do que você mesmo? Não tem como. O antagonista nunca é superior às nossas forças. Ninguém pode encontrar um antagonista maior que ele mesmo. Olá! Ninguém pode encontrar um antagonista maior que ele mesmo, nem superior à própria capacidade de compreendê-lo. Porque, na verdade, você vai ter que compreender você mesmo. E isso, quando você entende, você
acaba, meu, é a coisa mais interessante do mundo. Vou ler de novo. Ninguém pode encontrar um antagonista maior que ele mesmo, nem superior à própria capacidade de compreendê-lo e harmonizá-lo. Até o confronto entre Davi e Golias, além da aparente disparidade de forças, respeita as leis universais do duelo, tanto que Davi ganhou. O único e exclusivo objetivo do antagonista, escondido em sua impiedade, é a vitória daquele a quem ele se manifesta. Porque daí o que acontece? Quando você entende tudo isso, você vai ver que para superar isso, você vai se expandir. Você vai se expandir. O antagonista tem todos os instrumentos e métodos à disposição para permitir a você realizar o seu sonho. É ele quem indica o caminho mais curto para o sucesso. Ninguém no mundo pode amá-lo mais que o antagonista, porque é uma lei universal. Gente, se você criou esse problema para você, é porque você pode superar. E daí, isso vai fazer você superar esse problema e vencer o seu sonho. Só que você tem que acreditar primeiro que você pode superar esse problema. Porque se você criou o problema, é porque você pode superar o problema. Sendo que foi você mesmo que criou o problema para você. Você só não vai superar o problema se você vê como um problema que não foi feito por você, que está fora de você e superior a você. Ninguém no mundo pode amá-lo mais que o antagonista. A verdade de ontem, não transcendida, se degrada e se torna a mentira de hoje. Perdoar o inimigo fora de você é a manifestação de uma vaidade e de uma incompreensão milenar, porque não existe inimigo fora de você. É você. É você. Oh, meu Deus. O único inimigo está dentro de você. Fora não existe nenhum inimigo para perdoar e nenhum mal que possa prejudicá-lo. O antagonista é o seu mais precioso aliado, um instrumento para melhorá-lo, aperfeiçoá-lo, integrá-lo, a única chave de acesso à zona mais alta do ser. E aí ele fala um monte de coisa aqui, porque o antagonista é você. O antagonista existe, na verdade, para aperfeiçoar a gente a ser muito superior do que a gente acredita que a gente é hoje. E cada vez a gente vai se aperfeiçoando e vai expandindo e vai crescendo e vai ficando muito melhor do que a gente é, né? Vai se tornando cada vez essa versão melhor do que a gente é e melhor do que a gente é. E vai chegar a hora que a gente não precisa mais sofrer para expandir. A gente não precisa mais ficar... Eu hoje não chamo mais de problema, na verdade, eu chamo de contraste. Quando eu vejo algo que eu não quero, o que eu quero nesse lugar? Então eu não sofro mais, né? Como o Osho diz que problema como que ele diz? O Osho? Problema é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Então, quando eu vejo uma coisa que eu não quero, eu simplesmente olho para aquilo e falo, meu, o que eu quero nesse lugar, né? E eu vou atrás exatamente daquilo que eu quero. Então, essa é a lei do antagonista. Vamos atrás daquilo que a gente realmente quer, entender de onde vêm os nossos problemas e atrás dessa integridade do nosso ser. E eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Deixa aí seu comentário, pergunta, tô aqui para o que vocês precisarem. E é isso aí, te vejo na próxima. Tchau, tchau.